Você já reparou como algumas pessoas parecem perder o controle completamente no calor do momento, enquanto outras mantêm o equilíbrio mesmo sob pressão? A diferença está em algo invisível, o espaço entre o estímulo e a resposta. Pessoas reativas vivem como se esse espaço não existisse. Elas reagem a humores, pressões e circunstâncias. Os líderes que ignoram esse espaço se tornam reféns de fatores externos e passam a vida culpando o mercado, a empresa e os outros. Mas a verdade é que sempre existe uma escolha, há sempre um espaço, por menor que ele seja, onde você decide a resposta. Uns chamam isso de proatividade, assumir a responsabilidade pelas escolhas durante esse espaço e abandonar a postura de vítima. Essa mentalidade ela amplia horizontes e abre caminhos. Ser proativo é escolher falar de soluções em vez de falar de queixas, agir de acordo com valores em vez de por emoções momentâneas e cultivar uma reputação de confiabilidade. Outros podem chamar essa atitude apenas de autocontrole, reconhecer a emoção e não se deixar dominar por ela. Mas certamente é nesse ponto que nasce a liderança pessoal, na decisão consciente de como reagir. Essa decisão é o que constrói a confiança e a consistência. E quando você entende que sempre há um espaço de escolha, surge a pergunta: você prefere viver como vítima das circunstâncias ou como autor da própria história? Eu me chamo Agatha e aqui no canal eu ensino você como usar negociação e gestão para acelerar a sua carreira. E se esse vídeo faz sentido para você, clique em se inscrever, ative o sininho, isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você receba os conteúdos semanais que podem transformar a sua vida profissional. O reativo geralmente enxerga barreiras, a falta de recurso, problema de equipe, crise externa. Ele se limita a reclamar. Já o proativo, ele se pergunta: o que está ao meu alcance para transformar essa situação? Significa assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. O curioso é que os dois vivem no mesmo mundo, mas enquanto um enxerga bloqueios, outro enxerga as portas escondidas. A postura proativa molda a reputação do líder. Ele fala de soluções ao invés de queixas, age por valores ao invés de impulsos e inspira a equipe a espelhar a sua atitude. Proatividade não é apenas uma técnica, é um fundamento de disciplina pessoal. E assumir esse papel é mais do que reagir bem ao presente, é também planejar o futuro. Afinal, de que adianta você agir com energia se você não sabe para onde você está indo? Você já percebeu que pode ser extremamente eficiente, mesmo assim totalmente irrelevante, certo? É o risco de agir sem clareza de destino, gastar energia em tarefas bem feitas, mas que não levam a lugar nenhum. Decisões tomadas no calor do momento, sem visão, apenas geram movimento, não progresso. Tudo é criado duas vezes, primeiro na mente e depois na realidade. Quem age sem planejar, vive apagando incêndios. Quem começa com um objetivo em mente, já criou o futuro antes de executá-lo. Líderes emocionalmente inteligentes têm clareza de propósito. Eles não deixam se arrastar por pressões externas. Quem sabe para onde vai, suporta melhor os obstáculos e inspira mais confiança. Mas não basta ter a visão clara, o desafio é percorrer o caminho sem se perder nas distrações. E é aqui que aparece a maior armadilha, a tirania do urgente. Você vive ocupado o dia inteiro, mas sente que não avança? São e-mails, reuniões, urgências. Chamamos isso de ilusão da eficiência. Gastar energia em atividades que parecem produtivas, mas que não contribuem para o essencial. O líder que só apaga incêndios perde o rumo e transmite instabilidade. Mas nem tudo que grita é importante. O urgente, ele pressiona, mas o importante é o que sustenta. O verdadeiro líder aprende a dizer não ao barulho e dizer sim ao que gera impacto duradouro. Esse é o hábito de colocar primeiro o mais importante, alinhar a agenda ao propósito e não o contrário. Com autocontrole emocional e disciplina de prioridades, o líder projeta consistência e credibilidade. Ele não vive para o agora, mas ele constrói para o futuro. Quando você aprende a colocar o mais importante em primeiro lugar, algo muda em você e em como as pessoas também te enxergam. Cada decisão passa a refletir quem você realmente é. E é nesse ponto que a verdadeira liderança pessoal se revela. Mas qual é o verdadeiro teste da liderança pessoal? Não é o talento, não é a técnica, é a disciplina de escolher bem. Quando as emoções tentam dominar, quando as urgências tentam distrair, quando as circunstâncias tentam controlar. O mundo vai sempre pressionar. A diferença está em quem governa quem.
Você governa as suas escolhas ou as escolhas governam você? A liderança começa no domínio de si mesmo. Ser proativo, começar com um objetivo em mente, colocar primeiro o mais importante, não são atos isolados, são um exercício diário de liberdade interior. E é nessa disciplina que nasce a confiança, a credibilidade e, no fim, a verdadeira liderança.